Nos ares do Nordeste, com praias paradisíacas, areia branca e clima tropical, surge o Recife. A capital de Pernambuco situa-se nas margens do Oceano Atlântico e chama a atenção por sua beleza natural. A cidade é polo turístico e é detentora do título de capital mais antiga do Brasil. O Recife é ainda uma cidade multicultural, com músicas e danças de origem africana, indígena e brasileira, constituindo-se como um verdadeiro exemplo de miscigenação. Mas ao anoitecer, a capital pernambucana vira cenário de filme de terror. O Recife, pelos seus mistérios, existe, subsiste, persiste, como uma cidade onde o mundo não é só dos homens. Se você estiver no banheiro, apagar a luz e bater 3 palmas, ela aparece. Milhares de assombrações que andam de noite, arrastam as coisas. Aí eu vi passar assim, aquele negócio frio bem ligeiro por perto de mim, eu me arrepiei todinha. Se eu ver, eu vou cair no chão, vou morrer. Digamos que seja interessante essas situações, porque traz questionamentos. Então, as pessoas passam a comentar nas relações sociais esses ocorridos, essas histórias de assombrações. Vou-lhes contar um conto de fardas. Um triste conto de fardas numa cidade chamada Recife, num país chamado Brasil. Cemitério de escravos, Cruz do Patrão. Cruz do Patrão é um monumento de alvenaria que existe no Porto do Recife, na área do Porto do Recife. Ninguém sabe exatamente quando ela foi construída, né? Na verdade, não é uma cruz como a gente imagina. Dizem que é um cemitério clandestino, um cemitério negro, é uma cruz que servia para sinalização do porto. Existiam escravos que morriam dentro dos navios, eles eram enterrados ali, naquele local, próximo à Cruz do Patrão. Aquelas pessoas que até então tinham uma situação financeira e social, ele não queria nem ser enterrado junto dos escravos. Então foi criado aquele cemitério lá, onde hoje é a Cruz do Patrão. Conta-se que se tornou um lugar assombrado. Então quem passava a pé de noite lá, via alma, via vultos, coisas estranhas, né, acontecimentos estranhos ocorriam ali. Matutos, canoeiros, pescadores, toda a gente simples durante anos evitou no Recife passar perto da cruz mal assombrada. Fazia-se o caminho mais longo, contanto que se evitasse o ermo sinistro. As histórias assombradas da Cruz do Patrão ficaram tão conhecidas na cidade que até os jornais registravam. Então eu li no jornal do século XIX, do final do século XIX, uma manchete tipo assim: mais um se afoga próximo à Cruz do Patrão. Então esse lugar é um lugar, certamente o lugar mais assombrado do Recife. Enquanto a perna cabeluda arrepiava. A perna cabeluda, segundo contam os que já tiveram o desprazer de conhecê-la pessoalmente, trata-se somente de uma perna,
tão somente um membro humano inferior, coberto de pelos asquerosos que parece ter vida própria e se desloca aos pulos. Como se a visão do seu aspecto perturbador não fosse bastante para gelar qualquer coração, a perna ainda costuma atingir as pessoas com poderosos chutes. Nos anos 70, muita gente tinha sumido, desaparecido mesmo, mas ninguém, principalmente a guarda do rei, sabia do destino desse desaparecido. Para mim, quando se fala lenda urbana, a primeira coisa que eu penso, a primeira coisa que eu me lembro é da perna cabeluda. É o inusitado, né, que é uma perna sozinha, só uma perna, que percorre o Recife, né, à noite e que chuta as pessoas. Era uma perna masculina e muito cabeluda. Uma perna, viu? Uma perna igualzinho do senhor, só que sem corpo e bastante cabeluda. Você imaginar realmente uma perna, só a perna que saía andando por aí, sabe? Ou no caso pulando, que é uma só, é bem improvável. Muita gente estrupiada e machucada deu entrada nos hospitais do Recife dizendo: eu fui agredido por uma perna cabeluda. E foi, rapaz? E como era ela, hein? Era uma perna. Era? Cabeluda. Era tudo que se sabia. Já conheci muita gente que saíram rasgados e correndo. Ele levou carreira da perna cabeluda. Uma história cabeluda mesmo. Era mais um mito que havia que aterrorizava as mulheres. Azuleika, quem fez mal a tu? Oxi, manha, foi minha memória. Foi a perna cabeluda. E tinha pai que acreditava, vice. Opa aí, minha filha prenha da perna cabeluda. Oh, desgraça, meu Deus! E o mistério continuava. As pessoas dizem que ela anda atrás das pessoas, assombrando na noite. Rapaz, não acredito não acredito, entendeu? Só acredito nos ET, somente. As pessoas começavam a ligar para as estações de rádio, para as redações de jornal, para dizer que tinham visto a perna cabeluda. A rádio anunciava as agressão, as da perna claro, a pernambucana agredia e espancava. Uma das histórias também que a gente escuta da perna cabeluda é que seria um assaltante, que se chamava perna cabeluda. Então ele fazia um horror. Tanto sumiço assim, seria obra de quem? Da perna cabeluda? Do açude do prata não queira saber quem saiu. Branca Dias, ela viveu em 1545 em Portugal. E Portugal era a cidade que era mais forte a Inquisição, né? A Inquisição perseguiu ela e a família dela pela prática do judaísmo. E ela foi condenada lá por 2 anos. E ela foi presa lá, passou os 2 anos em cárcere e depois foi liberta. Ela também mexia com ervas medicinais, fazia vários remédios, fazia chá com ervas medicinais. E mulher já não podia curar naquela época, né? Ainda mais com erva, era considerada bruxa. Aí, como ela ia ser presa por bruxaria, ela veio aqui para Recife. Ela soube que a Inquisição estava à procura dela e ela sabia que não ia ter mais como escapar. Ela jogou suas pratas aqui nesse açude, esse açude aqui de trás. Por isso que esse açude é chamado de açude do prata. A Inquisição veio, pegou, levou ela para Portugal de novo. Ela foi novamente julgada e condenada e foi morta na fogueira, queimada viva. Aí a lenda dela, depois que ela morreu, como ela vivia sozinha aqui, dizia que quando era noite de lua cheia, quando era normalmente de noite, ela saía daqui da casa e ia tomar banho nesse açude. Na noite de São João, hei de banhar-me no açude. Nessa noite é benta a água, para tudo tem virtude. Quando o pessoal vai lá na frente, quando está de longe, dizem que dá para ver lá, na janela daqui de cima, uma pessoa de branco e é uma pessoa andando para o açude. Na janela direita, que era por causa do quarto dela. Quando ela acordava, ela abria a janela e olhava para a vista do açude.
Papa Figo puxava mais um pra matar sua fome. O Papa Figo é a lenda urbana mais antiga do Recife. Um senhor, um homem muito rico, assim, né? Contraiu uma doença uma doença mortal. Nas noites de lua cheia, as orelhas dele crescem, ele fica esverdeado. O corpo, o rosto mais peludo. Alarmando a população, empalidecendo, amarelecendo, perdendo toda a cor de saúde, como em geral os homens que dão para lobisomem, tornando-se mais bicho do mato do que homem de sobrado. Disseram a ele que a cura para essa doença seria comer fígado de criança. Eu ficar bom comendo figo de menino. Comendo o quê? Figo. Ah. De bezerro? Não, de menino, gente. Na verdade, é papa fígado, né? Porque o figo, em linguagem popular, eles aí falam fígado figo. Mandava um empregado dele sair pelas ruas, sequestrava crianças, matava e arrancava o fígado para ele comer. As mães, em muitos bairros do Recife, ainda dizem assim: meu filho não vá para a rua não, porque tem papa-figo, ele pode pegar. Eu era criança na época, né, e tinha muito medo sobre esse homem que se chamava Papa-Figo. Só lenda do povo, né, de Papa-Figo, essas coisas, mas tenho super medo desse negócio aí, assombração. Quando alguém tá falando, eu corro logo. O Papa-Figo é uma coisa muito recifense. Só se fala essa história no Recife. Falei em assombração e para mim foi um perigo. Eu também era criança, se desse caso comigo. Quase que eu perdi a vida por causa de Papa-Figo. Uma vez conheci uma menina, uma garota, que me apresentaram na época como sendo a neta do Papa-Figo. Não na frente dela, mas alguém me disse, o avô dela que era o Papa-Figo. E essa família morava num lugar chamado Avenida Malaquias. E que aquela família seria amaldiçoada, né? E que seria uma família de Papa-Figos. Esse negócio de Papa-Figo não existe. Eu penso que não, né? Já viu Papa-Figo, né? Eu e meu irmão. Eu nunca vi não, viu? Só se vê falar. Ele comeu com apetite de saúde. Curou-se, mas de modo sinistro. E aquela emparedada lá da Rua Nova não quis se calar. Conta-se que no final do século XIX, um português rico que morava na Rua Nova, que é uma rua do centro do Recife, de comércio, ficou muito desgostoso com a filha dele. Que era uma moça que se apaixonou por um bom vivant, o pai era contra o seu casamento e sequestrou o rapaz e mandou matá-lo. E assim que contou para a filha que o rapaz estava morto, a filha, olha, você matou o meu amor, mas ele deixou a sua recordação em mim, eu estou grávida. Aí, no caso, o pai, revoltado, porque toda a sociedade recifense ia saber do ocorrido, emparedou a filha viva. O que seria isso? Colocar a pessoa dentro de um cômodo e fechar com tijolos, né? E deixar a pessoa lá viva. O que a gente escuta é que era um costume na época de que realmente isso acontecia. Então, não é difícil de acontecer. Nesse casarão acontecem coisas estranhas, esquisitas. As coisas se movimentavam dentro de casa e tal, né? O imóvel ficava flutuando e tal. As cadeiras andam sozinhas, elas se arrastam sozinhas, né? E dizem que pelas noites na Rua Nova pode-se ouvir o clamor da emparedada da Rua Nova. Quando a noite ficou escura, bem escura, deixei meu abrigo e comecei a caminhar de mansinho, com passos lentos e surdos, por essa terra repleta de mortos.
Acredito que a partir da proliferação do boato, né? O boato aí se tornou um mito, se tornou até história, livro. Que tem esse nome, a Emparedada da Rua Nova. Então isso que é interessante, né? É como se quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha. Existem, assim, pessoas que indicam na Rua Nova, a Rua Nova existe mesmo, ainda com esse nome, no centro da cidade, e tem pessoas que apontam, ó, foi aqui. Então a gente sabe mais ou menos aonde aconteceu. Agora, o local exato, se tem uma dificuldade. As pessoas hoje passam de dia lá, durante o dia, e passam na frente e não se dão conta disso, que aquele lugar tem uma história, né? Muita gente não se dá conta, porque a rua é um lugar muito movimentado, de comércio, muita gente lá e tal. Então as pessoas não se dão conta disso. Mas ali tem uma história assombrada. É interessante porque as pessoas passam a conviver com o medo, com a questão da assombração e com a questão da não identificação como pessoa, né? Porque elas participam, mas nunca estiveram naquele local. Quem é que sabe o que é medo? Eu não falo de medo comum, de agressão, ferimento ou morte, mas é um medo abjeto e arrepiante de alguma coisa que não se pode ver. Com certeza aquelas histórias, aquelas assombrações são reais. A assombração só é verdadeira quando ela faz medo pra gente. Olha, eu me protejo, né? Me protejo, né? Porque eu acho que a gente tem que se proteger. Não é uma questão de acreditar, mas se proteger. Recife é uma grande lenda. Essa cidade de mais de 400 anos, é lógico que a cada esquina há uma história diferente e há uma pessoa que vem contar uma lenda e cada vez mais a gente aumenta esse caldeirão de lendas. Eu circulo pela cidade que eu amo para ensinar o meu povo a gritar, porque quem não é visto não é lembrado. O Recife está quase tão cheio desses casos e dessas casas como uma cidade inglesa desgarrada no trópico. Mal assombrado na noite, aluado na sombra te vi. Um mau agouro de alma penada que me seduziu. Chora menino na praça, encanta a moça. Um canto estranho ou um uivo de lobisomem. A sedutora da curva, seu moço me apareceu. E sem cabeça um frade medonho me acenou a mão. A loira do elevador e a do necrotério. Em Santo Amaro a galega é um mistério. Lá no banheiro escondida me veio a mulher do algodão. Feito serpente ligeiro saía arrastando no chão. No chão. Pedi socorro no mangue da torre, mas ninguém ouviu. E do açude do prata não queira saber quem saiu. Pra Malaquias quem foi, jamais voltou. E no Teatro Central foi um horror, foi um horror. Boca de Ouro abriu seu sorriso pra menina sem nome. O Papa Figo puxava mais um pra matar sua fome. Enquanto a perna cabeluda arrepiava no casarão mais uma alma
rodopiava. Lá no banheiro escondida me veio a mulher do algodão. Feito serpente ligeiro saía arrastando no chão. No chão. A velha branca e o bode vermelho já se ouviu falar. E aquela emparedada lá da Rua Nova não quis se calar. O cemitério de escravos, cruz do patrão, comadre Fulozinha esperava no seu portão. Lá no banheiro escondida me veio a mulher do algodão. Feito serpente ligeiro saía arrastando no chão. No chão.